A vida é feita de decisões. Na vida, cada passo que damos nasce de uma decisão. Algumas parecem pequenas, mas mudam tudo. Outras pesam como pedras no coração. Neste vídeo, vamos mergulhar em histórias, reflexões e lições poderosas sobre o impacto das escolhas que fazemos. Prepare-se para entender como cada sim e cada não pode moldar o seu destino. Fique até o final, porque essa mensagem pode transformar sua jornada. A vida é um emaranhado de caminhos, bifurcações e possibilidades. Desde o instante em que acordamos até a hora em que deitamos a cabeça no travesseiro, estamos tomando decisões. Algumas conscientes, outras automáticas. A roupa que escolhemos, vestir, o que comemos, com quem falamos, o que priorizamos. Tudo isso compõe uma teia invisível que, aos poucos, molda nossa existência. Mas nem todas as escolhas são tão simples. Existem aquelas que exigem coragem, fé e desprendimento, decisões que carregam em si o peso do futuro e o poder de alterar completamente o rumo da nossa história. E é exatamente aí que mora a grandeza e o desafio de viver. Entender que a vida não acontece ao acaso, mas sim como resultado das nossas escolhas. Ao longo da vida, todos enfrentamos momentos em que somos forçados a decidir entre o certo e o fácil, entre o confortável e o desafiador, entre o que o mundo espera de nós e o que realmente queremos. Esses momentos são como portais. Ao atravessá-los, nunca mais voltamos a ser os mesmos. Eles exigem que olhemos para dentro e reconheçamos nossos valores, nossos medos e nossos sonhos. E muitas vezes a maior dificuldade não está em escolher, mas em sustentar a escolha feita, em viver com suas consequências, sejam elas doces ou amargas. A maturidade vem quando entendemos que errar também é parte do processo e que até mesmo as decisões equivocadas nos ensinam a decidir melhor no futuro. Imagine a vida como um livro. Cada página é escrita com as decisões que tomamos. Algumas páginas são marcadas por escolhas ousadas, outras por hesitações. Mas todas contam uma história única, a sua. Há quem viva apenas para agradar os outros, tomando decisões baseadas no medo da rejeição. Há quem escolha se calar quando deveria falar, ou seguir um caminho por conveniência, deixando para trás o que realmente ama. Mas o que vale mais? Viver uma vida confortável ou uma vida verdadeira? A resposta está dentro de cada um, porque no fim das contas, a verdade é que ninguém pode decidir por você. Só você carrega as consequências. E é por isso que suas escolhas merecem respeito e atenção. Existem decisões que mudam completamente o rumo da nossa vida, como a de perdoar, mesmo quando tudo em nós grita por justiça. A de recomeçar, quando todos ao redor dizem que é tarde demais. A de amar, mesmo tendo o coração quebrado. Essas decisões exigem força interior. E muitas vezes são feitas no silêncio da alma, sem plateia, sem aplausos. Mas são essas escolhas que revelam quem realmente somos. Não é o que nos acontece que define nossa história, mas sim a maneira como decidimos responder ao que nos acontece. A dor, a perda, a rejeição, tudo isso pode se transformar em crescimento, se decidirmos não nos afundar nelas. Quantas vezes deixamos de viver algo extraordinário por medo de errar? O medo, por mais natural que seja, não pode ser o senhor das nossas decisões. Ele é um conselheiro que precisa ser ouvido, mas jamais obedecido cegamente. Muitas pessoas passam a vida esperando o momento certo, a confirmação perfeita, a certeza absoluta, e acabam não vivendo nada. O tempo passa, as oportunidades vão embora, e a vida se esvai sem que tenham sequer arriscado. A verdade é que decisões exigem fé. Fé em si mesmo. Fé no que não se vê. Fé de que, mesmo que o caminho seja difícil, vale a pena seguir em frente. Caminhar por fé e não por vista é uma das maiores lições da vida. E isso envolve decisões diárias. Decidir amar. Decidir perdoar. Decidir continuar mesmo cansado. Cada uma dessas escolhas é um tijolo no caminho da sua história.
E por mais que existam pessoas ao seu redor tentando influenciar ou direcionar suas decisões, lembre-se, ninguém vai viver a sua vida por você. Portanto, ouça, aprenda, observe, mas decida com o coração. Nem sempre será fácil, mas será verdadeiro. E é melhor lidar com as consequências de uma escolha sincera do que viver aprisionado em decisões que agradam os outros, mas sufocam a sua essência. Um dos maiores arrependimentos das pessoas que estão no fim da vida não tem a ver com o que fizeram, mas com o que deixaram de fazer, com as decisões que adiaram, com as palavras que não disseram, com os sonhos que deixaram para depois. E esse depois muitas vezes nunca chegou. A vida não espera. Ela segue seu curso indiferente aos nossos medos e indecisões. Por isso, é urgente viver com intenção, escolher com propósito, decidir com responsabilidade, porque cada momento é uma oportunidade única de escrever uma nova linha na história da sua vida. E essa linha só será escrita se você tiver coragem de decidir. Nem todas as decisões são dramáticas ou grandiosas. Algumas são sutis, mas poderosas, como a decisão de não reagir com raiva, de ouvir antes de julgar, de sorrir mesmo em meio à dor. Essas pequenas escolhas moldam nosso caráter. São elas que, somadas ao longo dos dias, constroem uma vida de sabedoria. Porque o que determina a direção da nossa jornada não são os grandes saltos, mas os passos consistentes. E cada passo é fruto de uma decisão. Por isso, valorize as pequenas escolhas. Elas são a base de toda transformação verdadeira. Em alguns momentos, Deus nos coloca diante de encruzilhadas. E nessas horas, a fé precisa ser nossa bússola. Porque nem sempre o caminho mais lógico é o caminho certo. Há decisões que só fazem sentido com o tempo. Há escolhas que parecem erradas aos olhos do mundo, mas que estão alinhadas com um propósito maior. Quando aprendemos a confiar em Deus e a buscar sua direção, tomamos decisões mais sábias, não porque temos todas as respostas, mas porque entendemos que não estamos sozinhos. E isso muda tudo. Decidir sob oração é decidir com paz. E quando há paz, há força para sustentar qualquer caminho. O segredo de uma vida plena não está em evitar erros, mas em saber como decidir após os erros. A vida cristã é marcada por recomeços, por decisões de levantar após cada queda, de seguir após cada perda, e principalmente de continuar confiando quando tudo parece dar errado. As decisões mais poderosas não são aquelas que nos levam ao topo, mas as que nos mantêm firmes no meio da tempestade. São elas que nos tornam resilientes, que nos fazem crescer, que nos ensinam o valor da fé, da esperança e do amor. Porque decidir continuar é muitas vezes o maior ato de coragem que alguém pode ter. No fim das contas, cada decisão é uma semente, e o que você planta hoje, colherá amanhã. Por isso, decida com sabedoria, decida com amor, decida com fé. Mesmo que o mundo grite que você está errado, ouça a voz que fala no seu íntimo. O Espírito Santo guia aqueles que o ouvem, e quem anda com Deus nunca está perdido. Talvez você esteja hoje diante de uma decisão difícil, e talvez o medo esteja tentando te paralisar. Mas lembre-se, a vida é feita de decisões. E são essas decisões que constroem sua liberdade, seu futuro e sua eternidade. O caminho que você procura começa agora, com a sua escolha. O mundo constantemente tenta nos empurrar para escolhas rápidas, baseadas em aparência, em status, em recompensas imediatas. Mas a sabedoria divina é outra. Ela nos ensina a decidir olhando para o eterno, não para o imediato. O que hoje parece um sacrifício, amanhã será um testemunho. O que hoje exige renúncia, amanhã trará paz. Por isso não tome decisões, só para agradar os outros ou para evitar críticas. Tome decisões que agradem a Deus. Porque quando sua alma está em paz com o céu, não importa o barulho que vem da terra. Decidir segundo os princípios do reino é construir uma vida que permanece mesmo quando tudo ao redor desmorona. Decisões também são sementes espirituais. Elas não apenas afetam o presente,
mas tem um impacto direto no seu futuro espiritual e emocional. Uma simples escolha hoje pode te aproximar ou te afastar do propósito de Deus para a sua vida. Pode te tornar mais livre ou mais escravizado. Pode fortalecer sua fé ou alimentar suas dúvidas. É por isso que precisamos cultivar o hábito de orar antes de cada escolha, de buscar discernimento, de consultar a palavra. Porque quando deixamos Deus participar das nossas decisões, até os caminhos mais incertos ganham clareza. E mesmo que não compreendamos tudo de imediato, aprendemos a confiar. Por fim, lembre-se, ninguém chega ao seu destino por acidente. Cada vitória, cada conquista, cada etapa vencida foi antecedida por uma série de decisões. E da mesma forma, cada dor evitada, cada cilada superada também foi fruto de uma escolha. Muitas vezes silenciosa, mas cheia de coragem. Você não precisa ter todas as respostas agora, mas precisa dar o primeiro passo. Precisa decidir viver com propósito, com integridade, com fé. E mesmo que você tenha errado no passado, ainda dá tempo de recomeçar. Deus é especialista em transformar decisões ruins em testemunhos poderosos. Tudo começa quando você escolhe confiar. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Que cada decisão da sua vida seja guiada pela fé e pela sabedoria. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.